Olá, amigo mecânico, esta é a segunda parte do nosso raio-x com a picape Ford Maverick. Na primeira parte do nosso raio-x com a picape Ford Maverick, nós analisamos toda a reparabilidade embaixo do capô. Agora nós vamos levantar a picape em nosso elevador para analisar todo o undercar, suspensão, freios, o conjunto propulsor, arrefecimento e tudo mais. E para isso, o nosso querido Maurício Marcelino segue aqui conosco, ele que é mecânico proprietário da Automecânica Loricar. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite da revista e reforça aí com o pessoal onde está localizada a Automecânica Loricar. Legal. Obrigado mais uma vez, Fernando. Nós estamos localizados ali próximo do quilômetro 12,5 da Anchieta, uma vila chamada Vila Liviero, próximo da região do Sacomã ali. Legal, Fernando. Maravilha. Apareceu o endereço aqui no seu vídeo e nós vamos agora levantar a picape no elevador. Bora lá? Vamos lá, bora. Marcelino levantou a picape Ford Maverick no nosso elevador. Ele já removeu aqui o protetor de cárter, que na verdade é mais um defletor metálico, né? Não é tão robusto quanto o protetor de cárter que muita gente está acostumado e até espera numa picape, né? Ainda mais com tração 4x4, né? Espera-se, né, um protetor mais robusto, né? Mas parece proteger bem, né? Aquele protetor parece proteger bem aqui, pelo menos para a proposta urbana dessa picape, né? Certo. Uma coisa interessante que a gente viu aqui, Fernando, foi essas grades, né? Legal. São grades modulares, né? Que elas se ativam aqui tanto no intercooler quanto na frente ali do radiador para talvez bloquear a entrada do ar, diminuir a troca de calor e fazer o líquido de arrefecimento esquentar mais rápido, né? Isso, é interessante. Tem algumas pessoas que pensam que se o motor esquentar muito rápido, é ruim para o motor. E assim, o motor, quanto mais rápido ele esquentar, melhor ele vai chegar na sua temperatura de trabalho. Claro que não esquentar acima, mas quanto mais rápido ele chegar, e essa parte é uma parte interessante. Perfeito. Vamos dar uma olhada aqui no undercar, Marcelino? Isso, vamos lá. Você disse lá no nosso primeiro vídeo que a correia de acessórios ela tem um acesso mais dificultoso, mas agora que a gente removeu o protetor de cárter, a gente também descobriu que existem duas correias de acessórios, então a gente já aproveita e já faz essa emenda ao primeiro vídeo, né, Marcelino? Exato. Analisando aqui, são duas correias, não é uma correia só, que igual a gente conseguiu ver lá por cima, tá? Uma correia específica para o compressor do ar-condicionado e uma correia que vai acionar o alternador. Essa correia do ar-condicionado provavelmente é uma correia elástica, ela não possui tensionador. E a correia do alternador, como nós vimos no manual, ela possui um tensionador também. Cuja troca também é prevista junto com a correia, né? Isso. Com relação ao compressor do ar-condicionado, tá bem na cara aí, né? Tranquilo de manutenção, né? O acesso ao compressor do ar-condicionado é bom, um acesso muito bom. Olhando aqui de baixo, nós temos uma proteção lateral aqui, de plástico, que talvez tirando essa proteção aqui, a gente tenha acesso ao alternador. Então é bem escondido o alternador, mas verificando aqui, acredito que a gente tem acesso sem tirar esse compressor do ar-condicionado. De repente, afastando ele, abaixando um pouquinho esse compressor aí, a gente vai ter um acesso melhor no alternador. Também aqui vemos o filtro de óleo, que ele está bem exposto, mas ele possui uma mangueira de arrefecimento passando bem próximo aqui, né? Tem que tomar cuidado na remoção, né? Exato. Todo cuidado na hora de trocar o filtro, ele tem a mangueira aqui, tá ligado num tubo de plástico, não pode forçar, de repente seria interessante soltar essa porca aqui, ó, para fazer essa manutenção do filtro, para a ferramenta não correr o risco de estragar essa mangueira, tá? Mas o acesso ao filtro de óleo é muito bom. Lembrando que esse óleo é óleo de 10 mil quilômetros ou 12 meses, com a norma 961A15W30. Marcelino, um ponto importante desse veículo é a transmissão. Ela é composta por um câmbio automático de 8 marchas e um sistema de tração
integral que atua em momentos em que o veículo pede mais força, pede atração nas 4 rodas. Mas com relação aqui, primeiro, ao câmbio de 8 marchas, né? O câmbio automático de 8 marchas. Como que você analisa a disposição dele aqui? Bom, a disposição dele aqui, ele está bem localizado, tá? Aqui, nessa região aqui, nós temos um trocador de calor, também acesso fácil. O coxim, a parte de coxim, de fixação aqui inferior, também é bem simples, bem fácil o acesso, tá? No caso do fluido do câmbio automático, a Ford recomenda a troca a cada 120 mil quilômetros. Mas eu não estou vendo o bujão aqui de escoamento. Por onde será que a gente faz essa troca de óleo? Fernando, pelo que eu estou analisando aqui, com certeza é com máquina. Você vai ter que fazer uma ligação aqui em alguma tomada, em alguma mangueira, para fazer essa troca com máquina. Certo. Tá? Perfeito. E aqui com relação ao trocador de calor do câmbio, ele tem uma função importantíssima que é controlar a temperatura do óleo do câmbio utilizando o líquido de arrefecimento do motor. Então aí entra mais uma vez a questão de manutenção preventiva. Nós mostramos no primeiro vídeo, né, as determinações aí para o líquido de arrefecimento, mas um ponto muito importante que a gente não comentou no primeiro vídeo que vale a pena a gente comentar agora, né? Quando a Ford fala em substituir o líquido de arrefecimento, a Ford fala no líquido homologado de fábrica, que já é o diluído pronto para uso. Porém, ela também prevê o aditivo concentrado misturado com água destilada ou desmineralizada. E no caso, ela recomenda a concentração 50/50. Porém, um ponto do manual, ela considera importante considerar climas muito quentes e climas muito frios. Se o carro, né, a Ford Maverick, circular num clima muito quente, ela diz que existe a possibilidade de você colocar aí uma concentração de 60/40, ou seja, 60% da água desmineralizada e 40% do aditivo. Porém, ela não recomenda menos que 40%, porque isso pode prejudicar as características do aditivo. E a mesma coisa para climas muito frios, onde ela sugere aumentar a concentração do aditivo, mas também não passar de 60% a concentração do aditivo, porque acima disso você também causa prejuízos à capacidade aí das funções do aditivo. Então, muita gente pergunta aí sobre qual é a concentração correta, é 60/40, é 20/80, tal. Mantenha-se no 50/50 se você tiver que trocar o aditivo aí da Ford Maverick e sempre utilizando o aditivo concentrado, né, homologado pela Ford, o correto, né, e água desmineralizada ou destilada, que é praticamente aí muito parecidas as duas. Então, só para a gente fazer essa observação que é uma dúvida recorrente no mercado. Muito legal o que você está falando, Fernando. O cliente hoje, muitas vezes, ele tem dúvida o que ele coloca na hora de abastecer. Vão vários clientes lá na oficina que na hora de completa só com aditivo. Então, o que precisa estar bem claro nessa história? Que se eu tiver pouca concentração de aditivo, ele não vai ter a proteção, que tem que proteger. E se eu colocar aditivo a mais, minha solução vai ficar ácida. De vez ela está protegendo, ela vai estar corroendo os componentes. Para climas muito frios, né, por exemplo, aí você vai Canadá, Alasca, norte da Europa, realmente existem carros que rodam com 100% de etileno glicol, mas também os próprios veículos são preparados para essa condição de uso, então o desgaste lá é um pouco diferente, né? Exato, até a preparação, o tratamento das peças internas são diferentes. Não é a mesma coisa ao redor do mundo. Exato. Maravilha. Vamos falar agora de suspensão e direção. O que você enxerga de bacana aqui para a gente comentar? Fernando, a gente está vendo aqui que é uma suspensão independente. Uma suspensão que ela dá mais conforto para quem está dirigindo, para quem está dentro do carro. Uma novidade que a gente está verificando aqui, que nós temos bandejas em alumínio. É uma tecnologia nova, né? Nova assim, entre aspas, já tem no Brasil há algum tempo, mas eles estão chegando agora com bastante força no mercado. O propósito de eu ter uma bandeja com alumínio é de ter menos peso no carro, tá? Mas é um alumínio com uma liga altamente resistente.
Não é qualquer alumínio. Exato. Aí até porque se trata de um carro de quase 1.800 quilos que vai carregar uma certa carga, então precisa resistir aí a impactos e também ao peso. O restante é uma suspensão McPherson bastante convencional, né? Isso, tem aqui na parte traseira aqui, nós temos o sistema de barra estabilizadora, tem as bieletas, as famosas bieletas, né? A gente costuma trocar, eu costumo falar para o cliente que toda semana se troca uma bieleta na oficina. Então, devido a muito buraco que nós temos, muita vibração, é comum estragar esse suporte aqui da barra estabilizadora, essas bieletas, tá? A direção aqui é elétrica, né? A caixa fica bastante visível aqui embaixo, né? Isso, o acesso à caixa aqui ele é bem fácil, o acesso à caixa. E é interessante que nós temos uma caixa de direção mecânica. O acionamento dela é elétrico, tá? Esse acionamento fica na região da coluna. É um motor elétrico mesmo que fica na coluna aí, fazendo assistência aí à direção, né? Isso, e dá muito conforto, muita dirigibilidade pro motorista, tá? Aqui nós temos a caixa de transferência, os semi-eixos, todo o comprimento do eixo cardan até o eixo traseiro. Explica pra gente como que funciona esse sistema da tração integral aqui na Ford Maverick. Legal, Fernando. Fernando, esse sistema aqui que eu estou analisando aqui, que nós estamos vendo aqui, eu acredito que esse câmbio é um câmbio automático convencional que pode ser usado com essa tração, ela pode ser adaptada com essa tração que vai para a traseira, tirando essa tração, colocar uma árvore direto até a roda, eu tendo tração 4x2, como eu posso instalar esse sistema aqui e mandar a tração para a traseira? É muito bacana esse sistema, viu? Ele modula o quanto da tração vai para cada roda também. Ele tem um sistema inteligente, né? Isso. Mostra pra gente o eixo cardan, já vamos aproveitando indo para a traseira, vai mostrando o eixo cardan pra gente e os seus pontos de sustentação. Legal. Fernando, ele tem uma ligação aqui, que vai ligado na caixa de tração. Ó, ela começa aqui com uma árvore mais estreita, né? Ela começa com a parte mais estreita e tem uma ligação aqui para uma árvore mais robusta, aqui no meio. Tá vendo aqui, ó? Dá para enxergar bem? E chegando aqui no diferencial traseiro. Chegando, ele tem uma ligação muito parecida com a ligação lá da frente. E aqui nós temos o conjunto diferencial, tá? Um conjunto diferencial e diferente, vamos falar que é diferente, porque esse sistema de suspensão, já que nós chegamos no sistema de suspensão aqui atrás, um sistema de suspensão independente também na traseira. Ó que bacana. Uma coisa que não é comum na caminhonete, mola helicoidal. Essas molas helicoidais aqui, ela dá mais conforto, né? Para quem está dentro do carro, Fernando, é muito bacana. E para ter um sistema de suspensão independente da traseira, o diferencial ele está ligado na roda através de semi-árvores. Tá? Provavelmente uma trizeta nessa região aqui e uma homocinética ali localizada na roda, tá? Porque como a roda tem movimento, não é um eixo inteiriço, como a gente via antigamente nas caminhonetes, daqueles eixos robustos, né, Fernando? Sim. Então é um sistema muito bacana aqui, viu? O que o pessoal já deve ter notado é que esta não é uma picape, a famosa chassi e longarina, né? Chassi com carroceria. Na verdade, é uma base monobloco, é a mesma base do SUV Ford Bronco Sport, que também está à venda no Brasil. Inclusive, o sistema propulsor é bastante parecido. E outro ponto interessante que deve ser notado, a Ford fala em 120 mil quilômetros para a troca do fluido da caixa, né, de câmbio, né? E aqui no diferencial e também na caixa de transferência, a Ford prevê inspeção da condição do lubrificante aqui dentro a cada 10 mil quilômetros ou 12 meses. Não existe um período de troca, mas a Ford recomenda a inspeção regular a cada 10 mil quilômetros ou 12 meses. Ou seja, não é que não se troca o óleo aqui do diferencial, mas se inspeciona até o momento em que se identifica o momento de troca. Fernando, é legal você ter falado nesse ponto. O cliente ele traz o carro na oficina para fazer a revisão. E ele não sabe o que tem que ser verificado, né? Muitas vezes ele não tem nem ideia. Cabe a nós, profissionais, fazer a verificação de todos os fluidos. É importante. Não tem vazamento, não está vazando. Não, mas é interessante fazer a verificação desses fluidos, Fernando. É muito importante, tá? Mas não só nesse carro, como todos os carros. E aqui nós estamos falando de um veículo aí que
Hoje em dia, o preço dele por volta aí de R$240 mil já não é mais tão veículo de luxo, embora para nós, réis mortais, fica um pouco mais difícil adquirir um veículo com esse valor, mas ainda assim se trata de um carro, né, de um valor alto, né? Um sistema que é bastante custoso no reparo, então tem que ter a preventiva para você não arcar com uma corretiva muito mais cara mais para frente, né? Exato. Uma coisa interessante, Fernando, a gente está falando em custo, então a gente já viu lá na frente que nós temos sistema de suspensão com bandeja de alumínio. E a gente está verificando aqui atrás uma coisa que para mim é nova também, Fernando, tem uma bandeja em alumínio também. Um sistema aí que eu trouxe até um imã para fazer a verificação, ó. O imã ele gruda aqui e só para constatar, ó, o alumínio. Mas é claro, nós estamos falando de alumínio de alta tecnologia, com ligas especiais, né, Fernando? Exatamente, porque o veículo ele tem um peso útil, né? Uma carga útil de 622 quilos. Não é tipo excepcional para uma picape, mas de qualquer forma vai ter bastante peso aqui na caçamba. Exato. E uma bandeja dessa tem que aguentar. Então tem que ser um alumínio de uma liga especial para essa aplicação, né? Exato. Fernando, como a gente tinha falado do sistema traseiro da suspensão aqui, nós temos a mola helicoidal e o acesso ao amortecedor, nós temos amortecedor tubular aqui, um acesso fácil para a substituição do amortecedor. Um parafuso aqui na parte inferior e dá para a gente ver aqui em cima que para você soltar o amortecedor não precisa mexer em caçamba, não precisa mexer em nada. Olha o acesso fácil que nós temos lá para a troca do amortecedor. Se der para você ver aqui na roda aqui, nós já temos o sistema de freio a disco. É um sistema muito legal também que aumenta a segurança na hora da frenagem. Já mostrando aqui o sistema de pinça, nós temos o freio de estacionamento elétrico. Aqui o motor de acionamento do freio de estacionamento elétrico aqui também. Você falou num negócio interessante, Fernando. Aqui nós temos um local para você ligar o engate, para você puxar uma carroça, tá? E assim, é muito interessante o limite de carga que você pode levar. Então, está recomendado no manual para você carregar até 500 quilos. Por que eu estou falando isso para você? Muitas vezes o cliente confunde. Como o carro é com câmbio automático, ele acha que pode puxar o que ele quiser e começa a puxar carro. Muitas pessoas têm a mania de puxar carro porque fala que é um carro robusto, um carro com motor que aguenta bastante força. E você puxar carro, o peso é mais do que o dobro recomendado pelo fabricante. E o que vai estragar, Fernando? A transmissão. Vai danificar a transmissão. Não é que você vai puxar e vai estragar a transmissão, mas o tempo de vida da transmissão vai diminuir muito. Não é aconselhável puxar carro. Pela nossa lei já não é permitido. Exato. Né? Mas, de repente, a pessoa vai pegar uma necessidade de puxar o carro, mas tem que estar bem clara para ela que vai diminuir a vida útil da transmissão. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha no sistema de escape voltando lá para a ponta? Vamos lá. Antes da gente falar do sistema de exaustão, tem um ponto importante que a gente observou, ou melhor, não observou. Não dá para ver o módulo de injeção do motor. Comentamos no primeiro vídeo que o módulo de injeção ele fica aqui embaixo, próximo à caixa de roda, mas não dá para ver ele daqui de baixo, só mesmo removendo tudo, né? Fernando, a gente não consegue achar ele aqui não, tá? Provavelmente, igual nós estamos falando, né? É um sistema novo. Provavelmente vai ter que tirar essa bateria ali para tentar chegar, para ter acesso a esse módulo, viu, Fernando? Então, já não é um sistema que tem que ter muito acesso mesmo para ninguém mexer de enxerido, mas de qualquer forma é uma dificuldade posta para o mecânico especializado que vai mexer com isso, né? Exato. Na hora da manutenção, o mecânico vai sofrer um pouquinho. Outra coisa que a gente não conseguiu ver foi a sonda pré-catalisador, mas após dá para ver por aqui, né? Isso. É legal que a gente está vendo ali a sonda, nós estamos vendo a sonda aqui, ó, e a gente não consegue ver a pós lá em cima, né? A gente não tem acesso para ver. Uma coisa legal, eu acho que não dá para ver por aqui, nós temos acesso à turbina. Então, tirando a parte de cima daquela tubulação, que a gente vai ver se tem acesso a essa turbina ou não. Pelo que eu vi lá por cima, eu acredito que tem acesso. Aqui por baixo, para você ter acesso a essa turbina está um pouco complicado, porque tem a caixa de transferência. Sim. Tá? Então o acesso à turbina vai ser complicado. De repente, arrancando fora esse quadro, você tem acesso. Mas primeiro, assim, antes de qualquer coisa, tirar a tubulação lá de cima, Fernando. Realmente tem que ser um acesso de cima e removendo tudo que é para ser removido. Né? Isso, perfeito.
Infelizmente, mais trabalho para o mecânico. Mais trabalho. Mas vamos falar agora, íamos dizer mais sobre escapamento, sobre exaustão. Aponta pra gente aqui, faz uma tour, por favor, aqui, pelos pontos aqui da exaustão, por Legal. favor. Então nós temos aqui a fixação, tá? O escapamento ele tem essa malha aqui, tá? E tem um ponto de fixação aqui para reduzir ruído, vibração. Então, seguindo o escapamento aqui, ele tem aqui atrás mais um ponto de fixação nessa região aqui, ó. E seguindo aqui, mais um ponto de fixação nessa parte. E chegando aqui na parte final aqui, nós temos aqui uma proteção. Fernando, um negócio interessante que eu estou vendo aqui agora, muitas vezes o cliente não sabe, ou até o próprio mecânico, eu já vi mecânico tirar, é essa chapa defletora aqui. Certo. O próprio nome diz, chapa defletora. Por que eu não tenho chapa defletora no escapamento inteiro e tenho nessa região e tenho nessa região? Fernando, aqui nós temos bucha de borracha. Justamente para proteger essa bucha de borracha, eu tenho essas chapinhas que controla um pouquinho a temperatura. E aqui nós estamos falando também, né, muito cuidado com esse sistema de escapamento, porque ele é bastante longo. Estamos falando aí de um veículo com quase 3,8 metros de entre-eixos, então é muito comprido, né? Exato. Então aí requerer realmente, aí quando for fazer uma manutenção, inspecionar todo o cano, né, de escape para não deixar passar nada e não se esquecer de instalar essas chapas defletoras, né, no momento de uma possível substituição desse momento aqui, dessa parte do escapamento, né, a seção final do escapamento. E também temos aqui o step, né, que ele fica exposto aqui atrás, né, como acontece em muitas picapes médias do mercado, né? Fernando, essa parte de step aqui atrás é uma coisa que a gente não está acostumado muito com isso, né? Então, na verdade, a gente tem que mudar a nossa concepção, a troca de pneu, a hora que for usar o step. É uma outra concepção que está vindo em vários carros também, né, Fernando? E uma coisa interessante, é um step temporário. Se a gente mostrar o selo aqui desse lado, a gente vai ver que esse step ele só pode rodar a até 80 km por hora. Ou seja, é um step que não é para ficar rodando no veículo, é apenas para questão de emergência. Como qualquer step, né? Mas como você disse, nós por cultura temos que mudar alguns conceitos, né? Principalmente nessa parte. Se fica um pouquinho ruim aqui, o step fica um pouco sujo, isso libera espaço na caçamba, né? Sempre tem uma coisa que tem que compensar a outra, né, Fernando? Não existe. Não existe aquela coisa de eu conseguir colocar tudo no local e tem espaço ainda, né? Exato. Mas vamos dar uma olhada no espaço da caçamba para ver como é que é? Marcelino, agora com a picape Maverick de volta ao solo, vamos mostrar para o pessoal a caçamba? Vamos lá. Interessante, né, a marcação aqui, o nome dela ficou em relevo, ficou muito bonito, né? Essa parte ficou interessante. Para abrir aqui, ó, dá para perceber aqui que ela desce devagar. Ela tem uma mola a gás que segura um pouquinho. Eu percebi que na hora de fechar, ela também é leve pelo tamanho da capota, tá? Da porta. E uma novidade que eu não tinha visto também é que ela vem com um controle, é uma capota marítima elétrica. Quando você aciona aqui, ó, olha que bacana. Vamos deixar claro que tanto a mola a gás quanto a capota são opcionais, né? Não vem de série com o veículo. Tem uma luz ali, né? Que ela ajuda também a iluminar aqui a região da caçamba. E reforçando a informação que a gente já passou, a carga útil total dessa picape é 622 quilos. Ou seja, não tem aquela capacidade de uma picape média, né, que pode chegar aí a 1.000 quilos, né, porque o uso dela é voltado ao uso urbano. Então aí o comprador, quem tiver aí assistindo esse vídeo, procurando saber mais informações para uma eventual compra aí da Maverick, é importante que tenha essa informação em mente, que a aplicação dessa picape é essencialmente
urbana, embora tenha aí tração integral, mas é uma picape aí com uso mais voltado para a cidade mesmo, né? Isso, ela tem os bagageiros aqui também, opcionais também, né, Também Fernando? opcionais. Tem um bagageiro dois lados. E assim, dependendo até do que você for pegar, Fernando, você não precisa nem abrir, né? Olha aqui, o acesso aqui não é tão igual a gente está acostumado com as caminhonetes, que você tem que subir para você pegar, você consegue pegar alguma coisa aqui sem, de repente, abrir a caminhonete, subir em cima dela, né? Sim. Então, tem esse lado da praticidade também, né? Tem o ônus e o bônus do conceito da picape. Esse é o bônus, né? A ergonomia ali para a questão de pegar carga que eventualmente esteja na caçamba é melhor. Isso, muito bacana. Eu gostei dessas novidades, viu, Fernando? Bacana. Achei bacana, o pessoal vai gostar. Marcelino, encerrando esse raio-x com a Ford Maverick, faltou alguma coisa para a gente comentar com relação à reparabilidade e recursos desse carro? Fernando, uma coisa que está vindo hoje bastante no carro, a parte de sensor de estacionamento. Eu não sei se é de série esse carro ou não, mas a gente não viu nem na dianteira e nem na traseira, tá? O que a gente percebeu aqui, uma câmera que tem aqui na frente, localizada aqui no para-brisa, que faz a verificação de 360 graus para hora de manobra. É uma coisa bacana, isso aí é uma coisa muito legal na hora de manobrar. É interessante a gente mencionar essa câmera porque em vários veículos essa câmera ela é utilizada para o sistema ADAS, né? Sistema de auxílio avançado de direção, mas nesse caso aqui é apenas para a questão do estacionamento da câmera 360 graus e os sensores de estacionamento também são recursos opcionais aí oferecidos pela Ford. Mas no geral, com relação ao veículo e à questão da reparabilidade, gostou da picape? Eu gostei muito, tá? Gostei muito da picape e eu acho que vai pegar aqui no Brasil. É um mercado aí que o pessoal está em ascendência. Ela vai disputar com uma outra caminhonete, um pouquinho mais cara do que a outra, né? Acho que... Ela está posicionada logo abaixo da versão básica da Ranger, né? É um veículo menor, não é diesel, é gasolina, né? Mas tem um mercado crescente de picapes. Isso. No Brasil, ainda mais quando se considera uma picape derivada de um SUV, como é o caso da Maverick, monobloco, tem uma dirigibilidade aí bastante confortável para quem não está acostumado aí com as picapes que são carroceria sob chassi, como é o caso da própria Ranger, né? Isso, falando em picape também, a parte interna, porque a distância entre eixo, ela é bem grande, você tem bastante espaço na parte interna, né? Isso é muito bacana. Legal. Marcelino, gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Infinimídia, da Revista o Mecânico, agradecer aí o pessoal que está nos assistindo e eu vou deixar o espaço aberto aí para você falar com o pessoal. Legal. Agradeço bastante aí o convite. Como eu sempre falo, a nossa oficina está à disposição, sempre que está precisando da gente aí, a gente, dentro da nossa possibilidade, a gente está ajudando aqui. É um dia especial, posso falar para você que é um dia especial, o dia que a gente vem aqui, se diverte, os meninos aí são muito bacana. Eu queria só agradecer, é isso, eu quero agradecer bastante vocês. A gente que agradece você ter compartilhado o seu conhecimento aí conosco e com os amigos mecânicos que estão nos assistindo. E se você gostou desse vídeo, compartilhe e curta. Um abraço e até a próxima!